Nós vamos usar um pouco da técnica do Augusto Boal nesse exercício sobre definições de medicamentos. Augusto Boal tem umas estratégias de participação do público dentro da construção do espetáculo teatral. Aqui é de teatro. Aqui. 200 exercícios e jogos para o ator e não ator. Vamos tentar trabalhar um pouco com isso, em cima da questão do Menon. Vamos colocar de volta aqui na estante de filosofia. Qual é a ideia? A ideia, eu vou chegar na sala de aula e vou dizer: eu sou Menon. Cada um de vocês é Sócrates. E então eu vou fazer a pergunta. Eu não vou perguntar: Sócrates, me ajude, me diga que conceito você tem para a virtude. Eu vou perguntar: Sócrates, me ajuda aqui, eu estou querendo construir uma definição para medicamento. E o Sócrates vai responder: diga você, Menon, qual é a definição que você tem? E eu vou dizer uma definição. Pode ser a definição da OMS, pode ser a definição da Anvisa, pode ser a definição que eu encontrei em alguns livros, diferentes autores, pode ser a definição do movimento farmacêutico. E eu vou dizer isso. Então, algum aluno, fazendo o papel de Sócrates, a partir de frases que ele tenha extraído do diálogo de Platão sobre o Menon, ele vai me responder, sendo Sócrates. Frases muito similares àquelas que Sócrates usa nos diálogos, no diálogo Menon. O Sócrates vai me dizer: vai você, Menon, diga aí a definição. Eu vou dizer a definição, provavelmente o Sócrates vai me dizer: tá bom, Menon, essa é a sua definição? Então me diga 10 exemplos de medicamentos. Eu vou dar 10 exemplos e provavelmente o Sócrates vai dizer: o que é que tem de comum nesses 10 exemplos que você deu? Porque o que tem de comum nesses 10 exemplos certamente é o que vai ser estruturante na construção da definição. Nesse momento, é imperioso que a hora que eu for responder, eu, Menon, for responder a isso, algum aluno vai gritar: Menon! Ele vai ser Menon. Nesse momento o professor vai sentar e não vai mais voltar à cena. Esse aluno vai fazer o papel de Menon. E algum aluno vai fazer o papel de Sócrates. Se a resposta que o Sócrates der não agradar a alguém da plateia de alunos, esse alguém vai gritar: Sócrates! O Sócrates vai sentar e ele vai passar a ser Sócrates. E ele vai dar a resposta que ele acha adequada. O Menon vai refazer a pergunta. Se alguém da plateia, aluno, entender que o Menon não é exatamente o que ele falaria, ele vai gritar: Menon! Ele vem e substitui o Menon e fala a fala que ele acha correta. E assim vai prosseguir esse debate, entre esse diálogo, essa interlocução entre Menon e Sócrates, sempre havendo um revezamento daquele que está fazendo o papel de Menon ou de Sócrates, levantando a mão e fazendo sentar o outro e ele assumindo a fala. Esse é o exercício. No final disso, aqui nós temos duas questões metodológicas. Uma, a metodologia científica, a filosofia da linguagem, construindo conceitos filosoficamente. É uma questão de metodologia, é a disciplina, metodologia científica. Mas aí dentro tem uma meta-metodologia, né, que é a metodologia
do ensino. Nós sabemos aqui que a gente pergunta o que me defina uma proteína. Ninguém consegue definir na sala de aula. Então eu digo, é uma cadeia de aminoácidos. Me defina aminoácido. E não vejo definição de aminoácido. Então eu pergunto qual é a diferença entre pH e acidez. Não vejo diferença, não sai. Então me defina só pH. É uma dificuldade enorme de conseguir que um aluno defina algum desses fundamentos. Me defina a sacarose. Não escuto a resposta. A sacarose é uma molécula de glicose, outra de levulose. É difícil extrair isso. A minha expectativa, e aí eu falo não mais de metodologia científica, mas de metodologia de ensino, é que ao final desta aula, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, os alunos vão se lembrar de um personagem que eles não conheciam, Augusto Boal. Eles vão se lembrar de Meno e de Sócrates, que nenhum dos alunos tinha lido até a aula de hoje. Vão se lembrar do significado, da dificuldade de se construir definições quando vamos fazer uma pesquisa. Eu tenho que ter uma definição clara, nítida, cristalina do objeto que eu vou pesquisar, de tal maneira que quando o pesquisador falar daquilo, quem estiver ouvindo saiba o que é exatamente aquilo do que o pesquisador está falando. Então, de um lado, é metodologia científica, começando pela definição. De outro lado, é metodologia de ensino, trazendo a dramaturgia como forma de aprendizagem. Tá bom? Vamos ao exercício.